Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Mais um podcast Faz as Contas começando. Eu sou Bruna Aleman e vou te ajudar nas suas dúvidas sobre finanças. Nessa semana, a gente fez um compilado de algumas perguntas. Então já anota todas as respostas para começar a investir. Bru, me dá uma dica de empresa para investir essa semana? Apple. A Apple é uma empresa americana com sede em Cupertino, Califórnia. Fundada por Steve Jobs, ela é conhecida por seus produtos inovadores como iPhone, iPad e MacBook. A Apple gera receita principalmente pela venda desses dispositivos, além de serviços como a App Store e o Apple Music. Seus principais parceiros incluem empresas de tecnologia e operadoras de telecomunicações. Os mercados principais são Estados Unidos, Europa e China. E recentemente a Apple reportou um faturamento de aproximadamente 365 bilhões de dólares. As perspectivas para suas ações com o ticker AAPL na Bolsa de Valores americana são positivas, especialmente com o lançamento de novos produtos. A Apple também paga dividendos aos seus acionistas, o que pode ser um atrativo para você investidor. Mas não se esqueça que isso é um direcionamento e é essencial você fazer a sua própria análise. Bru, tenho 60 mil reais para investir. Vale mais a pena aplicar esse dinheiro ou dar entrada em um imóvel? Primeiro, compre o imóvel e invista. Chega dessa de um ou outro. E segundo, uma resposta mais fofinha. Depende. Você precisa avaliar várias condições. Pensa assim, se você der uma entrada em um imóvel, terá que considerar a região, o preço do imóvel, as taxas de juros do financiamento, impostos e manutenção. Vale a pena? Só colocando tudo isso no papel para saber. Por outro lado, se você investir os 60 mil, deve analisar as oportunidades de retorno nos investimentos, como ações, que podem render mais a longo prazo, o valor de 2 apartamentos, mas tem risco. Então compare as taxas de retorno dos investimentos com as taxas de juros do financiamento imobiliário. Hoje em dia o financiamento com a Selic alta tá um pouquinho caro e não sei se vale a pena financiar o imóvel neste momento. Mas enfim, quero te dizer que não existe conta de padaria. É necessário sentar e pensar nos dois cenários. Coloque tudo na ponta do lápis. Quanto você pagará em parcelas e os custos do imóvel versus quanto você pode ganhar investindo e os riscos envolvidos. Ô Bru, todo investimento rende juros compostos? A grande maioria. Juros compostos são aqueles que rendem sobre o valor inicial investido e sobre os juros acumulados. Por exemplo, se você investe R$100 com juros compostos de 10% ao ano, no primeiro ano você ganha R$10 e no segundo ano você ganha juros sobre 110, não apenas sobre os R$100 iniciais. Isso faz com que o valor cresça mais rápido ao longo do tempo. Os juros simples são calculados apenas sobre o valor inicial. Usando o mesmo exemplo de R$100 a 10% ao ano, você ganharia R$10 por ano, sempre sobre os R$100 iniciais, não acumulando sobre os juros anteriores. Mas esse modelo de juros acaba sendo mais popular em dívidas adimplentes de consumo, como cartão de crédito, financiamento e alguns tipos de empréstimos, por exemplo. Bru, essas notícias de outros países como Venezuela afetam meus investimentos? Às vezes não afeta diretamente. Mas vamos lá, a situação econômica de países como a Venezuela pode impactar mais diretamente, especialmente se você tiver ativos relacionados à América Latina ou mercados emergentes. Por exemplo, se a Venezuela enfrenta uma crise, isso pode gerar incertezas nos mercados vizinhos, afetando ações ou fundos que investem nessas regiões. Imagina que um barco muito próximo ao seu começa a afundar. As ondas e o tumulto podem balançar o seu barco também. No mundo dos investimentos, isso se chama risco sistêmico, que é o risco de que problemas em um setor ou país se espalhem para os outros. Mesmo que você não invista diretamente na Venezuela, a instabilidade pode afetar a confiança dos investidores em mercados similares, causando flutuações nos preços. Se você prefere evitar esses riscos, uma boa estratégia é diversificar seus investimentos, ou seja, espalhar seu dinheiro em diferentes tipos de ativos ou produtos e regiões. Isso ajuda a proteger seu dinheiro contra turbulências inesperadas. Dólar volta a disparar, chegando a R$5,79. Bru, compra o dólar mesmo assim? Já dizia meu amigo Daniel, dólar caro é aquele que você não tem. Quando falamos de investimentos, especialmente na Bolsa Americana, o conselho de dólar médio pode fazer toda a diferença. A ideia é comprar dólares aos poucos, em diferentes momentos, para suavizar as flutuações do câmbio.
câmbio. Com o tempo, essa prática pode reduzir o impacto das altas e baixas do dólar no seu bolso. Por exemplo, se você comprar um pouco de dólar todo mês, em vez de fazer uma única compra grande, o preço médio que você paga tende a ser mais equilibrado. E tem outra: no longo prazo, os ganhos na bolsa americana compensam o custo do dólar, mesmo que ele esteja alto. A valorização das ações de grandes empresas vai superar a variação do câmbio, tornando o investimento sempre vantajoso. Além disso, investir em dólar pode servir como proteção contra a desvalorização do real. Só compra, meu amor, compre dólar. E aí, consegui responder todas as suas dúvidas? Ainda não? Então manda sua pergunta lá no @brualaman, que semana que vem ela pode estar por aqui. Você ouviu Faz as Contas.